A história começa no Brooklyn, na Terra 616. Miles Morales, balançando entre os prédios, registra em seu diário: "Fala aí, meu parceiro, tá bem? A vida tá pesada ultimamente." Ele enfrenta desafios, mas tenta se manter forte. Um flashback mostra, durante as Guerras Secretas, quando entrega o hambúrguer ao Homem Molecular. Miles sente que algo não se encaixa nele, como se tivesse perdido tudo, mas ganhado uma segunda chance. Sabe que veio de outro universo, mesmo com memórias confusas. Desconfiou do Criador e jogou fora seu cartão em branco. Desde então, sente um segredo tentando invadir sua mente, além de seu controle. Talvez a oferta para se juntar a esse outro universo não fosse apenas conversa fiada. Talvez houvesse algo real ali, algo capaz de preencher um vazio que ele nem sabia que tinha. Mas, depois de pensar nisso por mais alguns segundos, ele se sente um tolo por sequer considerar. Naquela noite, depois de terminar o jantar, ele pega sua irmãzinha para levá-la ao berço. Antes de sair do quarto, o cartão descartado se acende e flutua para fora da lixeira. Billy aparece, observando curiosa. Enquanto Miles está no corredor, seu sentido aranha dispara. Ele se vira imediatamente para a porta, chamando pela irmã. Uma porta dimensional surge no quarto, e Billy é atraída para ele. O cartão era, na verdade, uma porta dimensional. Miles nem pensa, pula atrás de Billy movido por amor e instinto. Ele estende a mão e pede que a irmã segure. Miles pensa que aquilo não faz sentido, mas afinal, teletransporte nunca faz. E também não tem como saber que efeito isso pode ter para eles. No entanto, Miles não para. Um quarto de segundo é tudo o que precisa para ativar sua teia e alcançá-la. Mas o tempo não está do seu lado. O portal expulsa Billy através da dimensão. Ela pousa na grama, em meio à vegetação densa, sem sinal do irmão. Na penumbra, uma figura se aproxima e diz: "Você parece estar muito longe de casa." Enquanto isso, em Manhattan, na Terra 6160, o atual universo Ultimate, um portal escuro se abre repentinamente no céu. O Homem-Aranha observa de um prédio, enquanto Richard, vestido com seu traje, pergunta: "Já viu algo assim antes?" Peter reconhece que não, mas acrescenta: "Sou relativamente novo nisso, então acho que é a chance perfeita do seu traje trabalhar um pouco." Richard pede a sua IA para analisar a situação. O traje informa: a anomalia está se multiplicando. Ele tenta decifrar a assinatura energética e encontra algo intrigante. A energia parece ter natureza orgânica. Ambos se questionam: como algo assim poderia estar vivo? De repente, o Homem-Aranha sente o formigamento característico que precede o perigo. Algo desce através do portal, e a figura que surge deixa os heróis perplexos. Peter não reconhece o intruso, mas nós sabemos, é o Mancha. O vilão gagueja. O dispositivo funcionou. A caixa idiota funcionou. Então xinga Stark. Agora sou importante. Tenho poderes. E achei umas aranhas. Peter desvia do ataque enquanto o traje de Richard alerta. Rotinas de combate ativadas. Quando Richard lança a teia no rosto do Mancha, o vilão usa portais para fazê-lo atacar a si mesmo. O Mancha faz Peter tropeçar no ar e derruba Richard com um soco. Enquanto se levantam, Peter avisa: "Parece piada, mas tem algo atrás de você." O vilão pergunta confuso: "Quantos deles existem?" Miles irrompe do portal gritando: "Foi mal, Mancha!" e acerta um golpe direto no queixo do vilão. Peter e Richard observam, chocados, a chegada de outro Homem-Aranha. Enquanto luta, Miles avalia: vários Homens-Aranha? Ok. Mancha agressivo? Ok. Então conclui: isso só pode significar que estou em outro universo. Mas nessa realidade, o vilão acabou de ganhar seus poderes e nem sequer pensou em um nome. Então ele pergunta: quem diabos é Mancha? Miles responde: é o cara que vou chutar a bunda. Enquanto derruba o Mancha com um ataque que o arremessa contra a parede. O vilão tenta resistir,
afirmando sou poderoso, alguém importante. Mas Miles, sério, rebate. Fico triste em te decepcionar, parceiro, mas tô com um pressentimento. Hoje não vai ser seu dia. Após a batalha, Miles se apresenta como Homem-Aranha. Ele cumprimenta Peter e pergunta a Richard se seu nome é Venom. Richard nega, mas comenta é um nome legal e decide adotá-lo, apesar dos protestos de Miles. Peter agradece pela ajuda e Miles responde, de boa, só fiz o que os Homens-Aranha fazem. Quando Peter e Richard olham confusos, Miles tenta explicar meio que sem jeito o que uma aranha faz. Peter concorda, faz sentido. Depois de explicar sobre o multiverso, Peter pergunta, eu também sou Homem-Aranha no seu universo? É basicamente igual? Miles responde, mais ou menos. Aqui não tem tantos supers voando por aí. Mas se surpreende ao saber que Peter virou herói há apenas 18 meses. Richard comenta, eu comecei há meses, e pergunta se há outra versão dele no universo de Miles. O herói evita a resposta, não conheço bem o Venom de lá. Então muda o foco. Essa coisa de multiverso pode parecer emocionante, mas acreditem em mim, enjoa rápido. Preciso achar minha irmã, ela é só uma criança, podemos focar um pouco? Enquanto ele sai em busca de Billy e Peter olha por janelas à procura da criança, Richard comenta ao pai, você viu como ele é incrível? Quando diz, sou o Homem-Aranha, parece autêntico. E elogia, seu balanço é natural. E o modo que derrotou o Mancha foi sensacional. Enquanto procuram pela cidade, Peter responde que muito disso provavelmente vem com a experiência. Richard comenta que Miles parece ter mais ou menos a sua idade, ou até menos. No entanto, Peter interrompe para perguntar a algumas pessoas na rua, mas elas o ignoram e o confundem com membros dos Filhos da Luz Eterna, o culto liderado pelo Hulk. O homem reclama que estão cada vez mais esquisitos e intrometidos. Enquanto se afastam, Peter responde que, apesar de seu curto período como herói, ele se considera um bom Homem-Aranha. Além disso, ele acrescenta que tem esposa e filhos, então não pode ficar se balançando o dia todo. Para ele, passar tempo com a família é mais importante. Richard pede ao pai que pare de ser estranho. Peter responde que não está sendo estranho. Chateado, diz que estranho é ser o segundo Homem-Aranha preferido de seu filho. Isso sim é estranho, enquanto vemos o Mancha escapando. Ele passa ainda mais vergonha sendo xingado por espiar as pessoas em seus apartamentos. Peter continua choramingando. Então, quem é seu pai favorito? Tio Ben? Seu professor de inglês? Os aranhas são interrompidos pelo Mancha, que emerge novamente. Ele declara que pegou algo que não era para ele, mas pegou, e que isso o tornou alguém importante. Agora, ninguém pode derrotá-lo. E Mancha parece um bom nome. Miles, farto dele, aparece e diz, mano, não viu que a gente já seguiu em frente? O vilão nem consegue responder e é derrotado brutalmente, o que deixa Peter e Richard, principalmente Richard, impressionado. A cena muda para diferentes partes do mundo. Vemos o Capitão Britânia falando com Merlin, que o informa sobre uma incursão dimensional. Em seu porta-aviões, Nick Fury ouve um agente do Tentáculo que o informa que não foi uma incursão, mas duas. Na África, Ra teve uma visão. Ele viu um herói-aranha cair e sua irmã, a Abridora de Caminhos. Finalmente, o Hulk é informado de que a tecnologia envolvida é a da cidade e carrega a assinatura de teletransporte inconfundível do Criador. Enquanto se alimenta do sangue de seu filho, Emanuel da Costa se pergunta se é realmente ele, o Criador, e se escapou antes do tempo. O Hulk levanta a possibilidade de que seja uma arma poderosa que o Criador deixou para trás. Víbora sugere a Solaris que pode ser uma mensagem. Já da República Eurasiana, Illyana questiona Colossus e Ômega Vermelho se pode ser um agente. Mas não importa, porque no fim das contas, seja lá o que for, todos os representantes do Conselho do Criador querem a anomalia para si.
todos querem esse poder. A cena muda para a base secreta dos Supremos no espaço. Tony também identificou a assinatura energética como a do Criador. No entanto, Destino nega que seja ele, pois se fosse realmente o Criador, todos estariam mortos. O capitão analisa os dados e decide enviar alguns membros para investigar. Mas Tony, surpreso com sua escolha, pergunta se ele tem certeza de enviar aqueles dois em particular para algo tão importante. Steve, confiante, responde que eles dão conta. Além disso, eles são praticamente da vizinhança. De volta a Nova York, Peter e Richard continuam passando vergonha, observando pelas janelas na esperança de encontrar pistas. E, claro, os moradores não aceitam isso bem. Peter sugere que parem. Não podemos ficar olhando pelas janelas. As pessoas vão ter a ideia errada sobre esse negócio de Homem-Aranha. Então, ele diz a Miles que estão procurando há muito tempo, atraindo muita atenção. A polícia provavelmente já está a caminho. E mais, há pessoas perigosas procurando por caras como eles. De repente, Miles ativa sua camuflagem e pergunta se eles também podem ficar invisíveis, o que deixa Richard impressionado. No entanto, Peter acrescenta: "Olha, já faz horas. Se ela estivesse na área, já teríamos encontrado. Por que não vem dormir na nossa casa hoje e começamos de novo amanhã?" Miles retruca: "Dormir? É minha irmã, cara. Ela tem 11 meses e não conhece ninguém nesse universo. Olha, façam o que quiserem, mas eu não vou parar até encontrar a Billy." Embora os outros tentem convencê-lo, ele insiste que está bem. Ele agradece a ajuda, mas garante que pode lidar com isso. Peter não gosta, mas aceita a decisão e diz para ele procurá-lo no dia seguinte. Richard reclama, mas seu pai lembra que já passou da hora dele dormir, o que foi o combinado para poder usar o traje. Só para garantir, Miles fica um tempo no modo camuflagem, e de repente nota que o pai aranha tinha razão sobre uma coisa. Homens como fotos antigas desbotadas caminham pela calçada e, com certeza, estão procurando por alguém como ele. Miles não sabe, mas são agentes do Tentáculo. Então, ele decide ir para o Brooklyn, tentando manter a calma e evitar o pânico. Sua mente não para. Onde você está, Billy? Pouco depois, ele vai até seu próprio endereço. É o único lugar que a Billy conhece. Pensou que talvez ela tivesse voltado para casa. Ele sabe que não faz muito sentido, mas o que mais poderia fazer? O problema é que nem é o mesmo prédio. É outra família morando em outro apartamento. Ele se pergunta: será que nem existimos nessa realidade? Amargurado, continua sua busca. Ele vagueia por seu antigo bairro, mas não é seu bairro, nem é seu mundo. De cima, tudo parece igual, mas no chão, cada detalhe é diferente. Então, ele percebe uma placa alertando sobre o grupo terrorista conhecido como Supremos. Ainda assim, ele promete a si mesmo que encontrará sua irmã. Até aquele momento, Miles dizia a si mesmo que podia lidar com a situação. Mas uma mão gigante o agarra. Seu sentido aranha avisa, mas ele não se move a tempo. Alguém o informa: "Estávamos procurando por você. Todos estão preocupados. Achamos que você só pode estar aqui por um de dois motivos. E é melhor contar a verdade." Enquanto afirma a si mesmo que pode lidar com qualquer coisa que o mundo jogar nele, Vespa pergunta ao Homem-Aranha: "Você veio para destruir o mundo ou para salvá-lo?" Começamos em Wakanda. Quando a bebê Billy acidentalmente abriu o portal, o pequeno buraco de minhoca para o universo do Criador, Billy e Miles foram sugados, mas caíram em lugares diferentes. Então, enquanto Miles procurava por semanas, Billy estava relativamente segura. Ou quase isso. E vemos a bebê correndo para os braços da Tempestade e do Killmonger. T'Challa então menciona: "Este não é um lugar para crianças, Eric." E com tanto dos nossos recursos e foco direcionados para outro lugar, é natural que ela tenha passado despercebida.
Shuri, por sua vez, fala: você é muito duro, irmão. Além do mais, não é todo dia que um forasteiro aparece dentro dos muros do nosso reino. E um bebê ainda por cima. Tantas perguntas permanecem. Em resposta, T'Challa replica: sim, você tá certa, Shuri. Perdoe minha insensibilidade. Estes são tempos difíceis, de fato. Na sequência, a pergunta é feita: a gente descobriu mais alguma coisa sobre de onde ela veio? Shuri então menciona: meus escaneamentos ainda estão incompletos, mas não há dúvidas de que a criança tem energias residuais que combinam com as do Criador. Então, T'Challa se pergunta: ela é uma arma, talvez? Shuri, no entanto, responde: não é uma arma, T'Challa. Algo diferente. As leituras de energia se assemelham mais a um algoritmo de teletransporte do que a uma arma de guerra. Está ligada a uma assinatura de energia mais proeminente e sofisticada, mas minha equipe ainda não conseguiu decifrar completamente a informação. Por fim, Killmonger diz: o Criador e as forças dele são conhecidos por serem inventivos em seu terror. Temos certeza de que não é uma nova arma? Ao que novamente a resposta é dada: não, Killmonger, eu acredito que minha irmã está certa. As leituras não se comportam como armas. Parece mais uma tecnologia de portal. No entanto, a pergunta é feita: para que possível propósito então? Shuri diz: eu ainda não quero confirmar. Mas T'Challa pede pressa, porque não é hora de hesitar. Ela então responde: bem, a energia teletransportada é sua primeira peça do quebra-cabeça. Eu acho que isso não é uma arma, mas sim um convite ou talvez uma chave. E quando ela é questionada, um convite para quê? Ou uma chave para destrancar o quê? Ela diz: não consigo dizer com certeza ainda, mas eu acredito que será usada para destrancar novos começos. Agora estamos com Janet, Hank e Miles, onde Janet diz: Destino e Rapaz de Ferro acham que ela talvez consiga fazer com que o Criador saia mais cedo da quarentena cronológica dele, o que significa que sua irmã pode ser a chave que destranca o fim do mundo. Enquanto ela está falando com Miles, o jovem responde: ela tem só 11 meses. No momento, eles estão em Ruanda, bem perto da fronteira de Wakanda, porque estão indo direto para Wakanda. E quando Miles pergunta: e aí, esse carro não anda mais rápido não? Janet o avisa: olha, a gente está indo mais rápido que pode. Eles não chamam de reino escondido à toa. Mas, a essa altura, Miles está irritado, porque eles estão esperando há semanas. Janet nos conta o que tem acontecido nessas últimas semanas, ao dizer a Miles: você devia estar esperando de boa. Em vez disso, você foi várias vezes impedir assaltos e roubos a banco. Achou que a gente não ia descobrir? Os jornais estão te chamando de Homem-Aranha de Jersey. Miles rebate: eu sou o Homem-Aranha, amigão da vizinhança. O que você esperava que eu fizesse? Nesse momento, temos o monólogo interno de Hank Pym. Ele diz que o nome dele é Miles Morales. Ele vem de outro mundo. Janet e eu somos os responsáveis por ele desde que o encontramos balançando pelo Brooklyn algumas semanas atrás. Ele veio aqui para uma zona de guerra para salvar alguém que ele ama. Nesse momento, Miles questiona: vocês não são os Vingadores desse mundo ou algo assim? Não deviam ter tipo um Quinjet ou um teletransportador? Janet, porém, nem sabe o que é um Quinjet. Quanto ao teletransportador, ela revela: temos um, mas ele usa muita energia. Tony diz que essas coisas não são baratas. E Miles desdenha: meu Pantera Negra me levou do Brooklyn para Wakanda em 1 hora. Janet então explica: olha, a gente não é os Vingadores. A gente é os Supremos. A gente tem o que tem. Miles fica um pouco confuso com o nome Supremos. Ele acha que já ouviu esse nome antes. Hank diz para si mesmo: será que é só eu ou ele tá me olhando esquisito de repente? Como se soubesse algo sobre mim que eu não sei. Ele pausa e tá olhando para mim com: isso é nojo? De repente, todos eles são interrompidos porque o sentido aranha do Miles começa a disparar. Logo depois, uma explosão vira o carro deles de ponta cabeça.
E sorte que Miles conseguiu salvá-los. E quem fez isso foram as Dora Milaje, que saem e anunciam: Gigante, Vespa e Homem-Aranha de Jersey, nossos registros indicam que vocês são terroristas conhecidos e estão se aproximando de território soberano de Wakanda. Parem e se rendam. Mas então, Janet tenta explicar. Ela diz: viemos ver o rei T'Challa imediatamente. Hank tenta complementar. A gente acha que ele tem algo. Miles corrige e diz: alguém. Alguém de quem a gente precisa. As Dora Milaje falam: ok, esses terroristas ameaçaram a vida do rei. Ataquem. E a questão aqui é que uma delas percebe que o Miles Morales está usando um uniforme de vibrânio, que, claro, Miles corrige e diz: é uma nanomalha de vibrânio, na verdade, mas quem liga? Nesse momento, uma Dora Milaje invade o palácio, dizendo ao rei T'Challa que há uma ameaça à vida dele. Ele tem que ir embora. T'Challa, porém, pausa por um momento e pergunta: de que ameaça vocês estão falando? Ao que ela explica: terroristas internacionais procurados, chamando-se Os Supremos. Eles tentaram penetrar nossa fronteira e ameaçaram você pelo nome. Um deles até porta vibrânio. Devemos levar o rei e sua família para um local seguro. Contudo, T'Challa interrompe e fala: Os Supremos? Que interessante. Eu queria falar com eles há algum tempo. Mas ela está preocupada que isso possa ser uma ameaça de assassinato. Ele então responde: você me considera uma criança, um covarde ou um gatinho? E explica: eu sou o rei, servo e protetor do povo. Eu sou o Pantera Negra de Wakanda. Eu vou cuidar do meu povo. Eu vou lidar com essa ameaça. Se eles desejam me matar, eles são bem-vindos para tentar. Então, nesse momento, T'Challa reúne Killmonger e Tempestade para enfrentar essas ameaças em potencial. E Tempestade deixa a criança com quem ela acredita ser alguém que vai cuidar dela. Veremos como isso se desenrola mais tarde. E enquanto eles entram em uma pequena nave, voltamos a esse diálogo do Hank Pym, onde ele diz: o que a gente faz pelas pessoas que amamos? Qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa. A gente atravessa universos e continentes. A gente enfrenta paisagens alienígenas estranhas. A gente luta contra reis e exércitos e monstros. Mesmo que a gente odeie. Mesmo que a gente tenha medo. Medo do que eles vão fazer com a gente. Medo do que a gente vai fazer com eles. Nesse tamanho, minhas percepções são inúteis. Então, meu capacete começa a traduzir. É assim que eu sei que Janet está, nesse momento, com 4 andares de altura e segurando um pequeno exército sozinha. E Miles está dando um jeito rápido na parede. Mas, debaixo dos pés deles, tem outro pequeno exército. Ele continua e diz: eles falam em cheiros. Meu capacete traduz a fala em um complexo sinal de feromônio. Eu costumava ter pesadelos com formigas morrendo, gritando de dor. Eu até tentei pedir desculpas a elas uma vez pelos milhões que eu matei. Porque, lembre-se, antes de serem supremos, Janet e Hank tinham uma empresa de controle de pragas aqui. Mas ele diz: estúpido. Mesmo com o capacete, eles não entendiam o conceito de perdão ou culpa. Então, eu me prendo às coisas simples: enxame, luta e consumo. E ele diz de novo: o que fazemos pelas pessoas que amamos? De repente, lá vem Tempestade. E com Tempestade, lá vem Killmonger e Pantera Negra. O Pantera então pula e anuncia: Supremos, o ataque de vocês ao reino soberano de Wakanda foi interpretado como um ato de guerra. Se vocês não recuarem, vão enfrentar toda a força militar da nação mais avançada da Terra. Ao que Killmonger intervém e adverte: nada de movimentos bruscos, mas instruções fluídas ou mudanças de tamanho ou massa. Nesse instante, Miles Morales pede um tempo. Ele fala: ok, T'Challa, a gente pode conversar um segundo? Mas o que está rolando dentro do reino é bem mais interessante do que está rolando do lado de fora. Porque, nesse momento, a cuidadora com quem Tempestade tinha deixado o bebê, Billy, diz: a chave está no bolso, solicitando extração imediata da EX.135. E é nesse momento que ela diz:
certifique-se de que o diretor Fury saiba que sou eu, enquanto ela começa a tirar o disfarce wakandano que ela usava. Mas tem um probleminha aqui, porque enquanto ela tenta fazer contato com o diretor Fury, não há resposta. Contudo, de qualquer forma, ela já se foi há muito tempo, porque quando eles voltam, a gente vê Miles gritando por sua irmã. Mas, a essa altura, a gente já tinha a levado para bem longe. Ou será que não? Isso porque o que T'Challa faz é tentar selar o palácio, já que ele quer saber quem estava com a bebê por último. Enquanto Hank tenta dizer algo ao Pantera, Janet diz que é tarde demais para selar qualquer coisa. Importante, lembre-se galera, a Janet, como a gente sabe da série Os Supremos, também trabalha para o diretor Nick Fury. Então, de certa forma, isso parece que ela está tentando garantir que quem pegou a criança escape. No entanto, no meio disso, Hank percebe que algo está errado, porque ele pensa: eu deixo a Jen liderar, como sempre faço. Enquanto discutem sobre a irmã de Miles, alinhamento de interesses e um pedido de desculpas de T'Challa ao Homem-Aranha de Jersey, Hank olha para Janet e continua pensando: às vezes, como agora, mal a reconheço. Um pouco mais de um ano atrás, éramos dois exterminadores de Nova Jersey. E agora, ela está apertando as mãos e trocando estratégias com reis e deusas. A verdade é que ela provavelmente estaria melhor sem mim. Às vezes, penso em ir embora, simplesmente desaparecer sem aviso uma noite, fazendo um favor a ela. Mas não sou forte o suficiente. Eu a amo demais. Eu a amo desde que me lembro. Literalmente, o rosto dela é minha primeira memória. Quando eu acordei no hospital, ela estava bem ao meu lado, deitada na cama do hospital com lágrimas escorrendo pelo rosto. Essa é a minha história de origem. E a gente sabe que isso foi obra do Criador, porque foi mencionado que o Criador foi quem orquestrou a lesão cerebral do Hank. E ele continua a mencionar: a vida antes dessa fase é vaga. O homem que eu deveria ser algum tipo de gênio. Foi por esse cara brilhante que ela se apaixonou. Eu sou o cara com que ela ficou presa, mas ela ficou comigo de qualquer forma. Ela ficou comigo em tudo, através da fraqueza, do medo, da mentira, da negação, das verdades que eu não conseguia encarar e da escolha que eu tentei tirar dela. Ela ficou comigo. E essa é a razão pela qual, mesmo que perceba que vê algo errado nela, algo que ele deveria fazer, ele simplesmente diz: então eu vou ficar com ela em qualquer situação. Assim como Miles não vai parar até encontrar a irmã dele. Pelo menos até que um ou ambos morram. Justamente nesse momento, a gente transita para a agente de Nick Fury, que está com a criança, a Billy. E ela diz: estou a 5 minutos do ponto de encontro. Por favor, confirme. No entanto, assim que ela termina essa frase, a gente vê uma lâmina que atravessa as costas e sai pela frente do peito dela. E quem fez isso é o Samurai de Prata. E ele diz: o humilde servo do Imperador tomou posse da anomalia para a glória do Imperador Solar e Hino Kuni. E a gente vai continuar com isso na próxima edição, com o Samurai de Prata e os X-Men. A história continua com Miles Morales, que caminha pelas ruas de um Japão que parece familiar, mas que ele sente ser completamente estranho. O herói desabafa, pensando que faz 2 meses que está preso neste universo e que tudo está fora do lugar. Ele precisa encontrar sua irmã, Billy, e se concentra apenas nisso, enquanto uma garotinha o observa de longe, até que sua mãe a chama de volta, com medo de que o culto a pegue. Miles continua pensando, afirmando que conseguiu despistar seus companheiros, Hank e Janet, no momento em que chegaram no Japão, pois sente que precisa encontrar Billy sozinho. Miles pensa que a maioria das pessoas neste universo é estranha demais para ele confiar. Sua concentração é interrompida quando ele ouve 2 vozes se aproximando. Acreditando que elas podem estar em apuros, ele fica invisível e sobe em um galho de árvore para observá-las.
Nico e Mei continuam caminhando enquanto discutem. Mei pede desculpas por insinuar que Nico é gótica e muda de assunto para pedir ajuda. Ela pergunta se Nico pode usar sua magia para rastrear os mutantes conhecidos como Filhos do Átomo. Nico diz que rastrear os mutantes é difícil, já que ainda está aprendendo a usar sua magia. Mei a provoca, mas a amiga grita, afirmando que seu cajado está reagindo a uma energia estranha por perto. Miles, ainda escondido, espera que ela não esteja falando sobre ele. Mas ele perde a esperança ao sentir seu sentido de aranha ativando. Mas ainda tem fé que as garotas não possam vê-lo, já que ele está invisível. No entanto, Mei percebe sua presença, afirmando que o vento a está avisando de que tem mais alguém ali. Miles lamenta ao ver que perdeu sua invisibilidade e que elas podem definitivamente o ver. Nico fica chocada, grita que ele é um fantasma, mas Mei o defende, dizendo que ele é apenas um garoto. Nico exclama que então é pior ainda, ele é um garoto demônio. Enquanto Miles veste seu traje de Homem-Aranha, Mei fica impressionada e o compara a um Kamen Rider. O herói atira uma teia no cajado de Nico, mas ela rapidamente a move, rebatendo o ataque. Mei o atinge com um choque elétrico, e ele se questiona por que os poderes delas parecem tão familiares. Nico levanta o cajado e lança uma rajada de energia mágica em Miles, chocando Mei pela intensidade. Vendo o ataque, o herói saca sua espada de energia e a bloqueia, gritando para si mesmo que espera que funcione. Nico fica surpresa por ele ter desviado o ataque com magia. Mei questiona quem é o rapaz, enquanto Miles pensa que não pode perder mais tempo e precisa encontrar Billy. Desesperado, ele pede conselhos a Nancy. E para quem não sabe, a Nancy é uma entidade cósmica que acredita ser o primeiro Homem-Aranha da história, e ele escolheu Miles para ser seu arauto. Ela então aparece em seu ombro e responde que talvez a violência resolva o problema. Compreendendo a mensagem, Miles levanta as mãos e pede para que conversem, pois não quer mais brigar. A jovem Mei responde que sabe que ele está planejando algo, mas o herói afirma que, a julgar pelos brincos dela, ela é uma das mocinhas. Miles pergunta se elas são X-Men e se existe mais de uma tempestade naquele universo. Nico ouve a palavra X-Men e pergunta como ele sabe sobre eles e se ele os segue nas redes sociais. Mei se aproxima, pergunta como ele sabe sobre os X-Men e se ele faz parte do culto dos Filhos do Átomo. Nico avisa que vai lançar o feitiço se ele não responder. O herói, que não fala japonês, tenta se comunicar, o que faz com que as duas conversem sobre como ele parece ser apenas um idiota. Nico pergunta se Mei não teve aulas de inglês e a jovem se irrita, mas a amiga se envergonha de dizer que ela também não sabe. Mei perde a paciência e Nico a manda usar o aplicativo de tradução do celular. Mei finalmente o faz e pergunta: quem é você? Como você sabe sobre os X-Men? Miles responde: eu sou o Homem-Aranha, mas eu não sou daqui. A cena muda para outro lugar. O samurai de prata brinca com Billy, deixando-a desenhar em seu peito. Ele a acalma com figuras feitas de corda, mas o momento é interrompido por alguém que grita seu nome. O samurai de prata é repreendido por uma voz que o acusa de brincar com a anomalia em vez de observá-la. Imediatamente, Billy começa a chorar e ele a pega nos braços, dizendo que os jogos a acalmam. Víbora o provoca, insinuando que ele se interessou pela garota, e o guerreiro pergunta a ela o que pretende fazer com a criança. Víbora responde que fará o que for certo, mas o momento é interrompido por uma voz misteriosa. Ao ver Emanuel da Costa na tela, Víbora se espanta, pois a linha é exclusiva do Imperador. Da Costa a interrompe e diz que sabe que ela tem algo que ele quer, e que está ali para fazer uma oferta. Víbora se opõe, afirmando que serve apenas ao Imperador, mas Da Costa interrompe, dizendo que o Imperador não fez nada pela anomalia e que ficaria grato se livrando do fardo. Da Costa então a ameaça, dizendo que tem a experiência com crianças superdotadas e que pode fazê-la mais rica do que ela jamais sonhou, ou ela pode morrer defendendo algo que não entende. O samurai de prata o confronta, mas Da Costa se defende, dizendo que sua oferta é justa e que, se a localização de Billy fosse descoberta por outros,
eles não fariam acordos. A cena muda para Nico e May, que estão escondendo Miles. Nico pergunta se a avó de May não vai notar, mas ela duvida, pois a avó tem problemas nos joelhos e não sobe as escadas. As duas concordam em ajudar Miles. Uma delas comenta que ele é tão emo, e a outra brinca que é porque a comida que ela dá a ele é ruim. May sobe até o sótão, onde encontra Miles chorando, e pergunta se ele está bem. Miles se surpreende com a visita e se anima ao ver a comida. Ele agradece e diz que os sanduíches de lá não se comparam com os da loja de sua casa. O herói se entristece novamente, e May pergunta se ele ainda está chateado, e ele responde que sim, essa é a parte ruim. Miles agradece a ajuda e se desculpa por estar frustrado, mas ele está com medo de não encontrar sua irmã. O herói diz que todas as memórias do seu antigo universo estão voltando, e ele não consegue parar de pensar em como se sentia desesperado vendo seu mundo morrer. Ele afirma que Billy é a única coisa que o conecta a ambos os universos, e que a decepcionou. May não entende tudo o que ele diz, mas responde que sabe o que é ser uma pária. Ela conta que, por isso, eles formaram os X-Men, e que o mais importante que aprendeu foi que ninguém está verdadeiramente sozinho. Mais tarde, à noite, enquanto dormem, o cajado de Nico começa a brilhar e a zumbir. A jovem se assusta e May pergunta se ela usa o cajado como alarme, mas Nico responde que ele está reagindo a algo. Miles, meio adormecido, percebe o que acontece. Ele acorda, dá um pulo, pega o cajado nas mãos e nota que nunca é bom quando algo está brilhando assim. Nico pergunta a May o que ele disse, mas ela responde que não entendeu nada porque ele falou rápido demais. De repente, um flash de energia envolve a sala e os três são envolvidos por ele. A cena muda para Víbora e o Samurai de Prata, que observam Billy. Víbora comenta que a garota se comporta de uma maneira cativante. De repente, um flash de energia ilumina o lugar e os dois se assustam. O Samurai de Prata pergunta se é da Costa movendo suas peças, enquanto Miles, May e Nico aparecem no meio da sala. May acredita que sua equipe os teletransportou, e Miles percebe que sua irmã está ali, e Billy começa a sorrir. Miles pensa que, finalmente, encontrou um perigo real e sente vontade de lutar. O Samurai de Prata se aproxima e o golpeia com sua espada, questionando se ele se considera um guerreiro. Enquanto isso, May e Nico se protegem, desviando dos tiros de Víbora. A vilã contata a segurança e questiona o motivo da demora. Ela é informada que a segurança está a caminho, mas que houve uma distração na entrada principal. Víbora pergunta que tipo de distração, embora não receba resposta. Alguém se encarrega de neutralizar a segurança. A cena volta para Miles e o Samurai de Prata. O vilão afirma que os movimentos do herói são bons para um garoto, mas que ele é um homem com mais experiência. May carrega seu corpo com energia elétrica e energiza a espada de Miles, afirmando que a vantagem dos jovens é que eles sabem trabalhar em equipe. Animado, Miles usa sua espada para quebrar a arma do Samurai de Prata ao meio, o que o deixa chocado e o derruba. May e Miles se cumprimentam, animados, enquanto Nico os olha com inveja por estarem se divertindo. De repente, o sentido aranha de Miles o alerta, mas o aviso chega tarde. Magia surge do nada, vindo do subsolo, e o derruba com um golpe rápido. A vilã dispara uma rajada de energia que atinge Nico e May, deixando-as inconscientes. Magia pega a criança nos braços, comenta que a resistência foi pouca e abre um portal para sair. Miles, ainda atordoado, assiste impotente, enquanto sua irmã é levada embora novamente. A cena muda e vemos Magia conversando com Da Costa por videochamada. Ela o informa que conseguiram a anomalia graças à sua inteligência. Da Costa responde que essa é a palavra certa, e que, graças a um pequeno prodígio, ele é um dos homens mais inteligentes e ricos do planeta. A vilã afirma que o dinheiro já foi transferido, quase metade do PIB da República Eurasiática. Da Costa responde que o conhecimento mais importante é o valor que ela dá a si mesmo. Magia pergunta a Da Costa qual é sua ambição, insinuando que ele deveria tentar obter a anomalia para si mesmo. Ele responde que prefere não se envolver, afirmando que é apenas um simples empresário,
o que magia não acredita. David, sentado no chão e encostado na poltrona de Da Costa, tenta pedir ajuda para a vilã, mas é silenciado por Emmanuel, que o manda não interromper adultos conversando. Da Costa então volta sua atenção para a magia, questionando o que a equipe dela fará com a anomalia. Magia responde que isso não é da conta dele e encerra a chamada. Depois de estarem sozinhos, David implora novamente por ajuda, afirmando que acha que está morrendo. Conectado a ele, Da Costa responde que é impressionante que ele ainda consiga pensar, depois de perder quase 2 litros de sangue. O vilão afirma que tem sido ganancioso, mas que se esqueceu de como é inebriante ser o homem mais inteligente do planeta. Ele diz que entender uma pessoa é possuí-la, e que ele pode ver como cada decisão de seus inimigos leva à conclusão que ele escolheu. Enquanto a cena se encerra, vemos que a próxima edição promete um confronto entre Miles, May e magia. A história nos transporta novamente para a desoladora vastidão da Sibéria, um lugar que, após meses de busca, continua sendo um enigma frio, hostil e estranho para Miles Morales. O herói se sente grato por não enfrentar essa provação sozinho, tendo ao seu lado May, uma X-Men do Japão que o acompanha em sua busca por Billy. Eles superam a barreira do idioma graças a aplicativos de tradução, permitindo que o inglês e o espanhol de Miles se unam ao japonês de May. Enquanto caminham, May reclama do frio extremo e lamenta a inutilidade de um cajado emprestado por Nico, que deveria levá-los a um lugar mais quente. Miles tenta confortá-la, mas a X-Men revela que apenas reclamar já a faz se sentir melhor. Miles a agradece sinceramente pelo apoio e pela companhia nessa jornada perigosa. De repente, uma forte nevasca os atinge, e ambos reclamam do frio extremo, mas Miles, apesar do desconforto, nota a beleza de tirar o fôlego da paisagem nevada, pensando que a vista quase compensa o congelamento. Ele reitera para si mesmo como é bom não ter que passar por isso sozinho. May concorda, mas ressalta a urgência de retornar em breve para o Japão. Em um momento de sintonia, a dupla nota e aponta simultaneamente para uma cabana próxima. Ao entrarem, a dupla se tranquiliza ao encontrá-la vazia. E embora não haja aquecimento, May resolve a situação instantaneamente, invocando seus poderes com um comando. Vento, nos aqueça. Miles fica impressionado. Enquanto o corpo esquenta, May reflete sobre a maravilha dos poderes e pergunta a Miles sobre tempestade, mostrando uma foto da mulher em seu celular. Miles confirma a lenda. Só a conheci uma vez, mas no meu universo, ela é a mutante. Ela é uma das mutantes mais poderosas. Aliás, alguns até a chamam de deusa. Ele a descreve como legal, mas um pouco intimidadora, garantindo a May que as duas se dariam bem. May se anima com a possibilidade, dizendo: sério, seria muito legal. Miles, com a emoção contida, responde apenas: acho que sim. Ele se desculpa por estragar o clima, mas confessa que a preocupação com Billy e a saudade de casa o consomem, especialmente de sua namorada, Tiana, que sempre o apoiou. Ele teme que ela interprete sua ausência como um abandono. May, sorrindo, descomplica a situação, dizendo que ele não é muito bom com garotas e que ela terá prazer em ajudá-lo como amiga. Exaustos, eles decidem dormir, mas o sono não chega para Miles, que está atormentado há muito tempo. De repente, uma pequena aranha na cabana chama sua atenção, o que é um mistério naquele clima. A criatura, no entanto, fala, questionando: você não me reconhece, meu campeão? Assustado, Miles se senta e grita: Anansi, o que você está fazendo aqui? Sério, onde você esteve esse tempo todo? É mais um dos seus truques? Anansi, o deus dos truques, retoma sua forma humana e expressa mágoa pela desconfiança do herói. Como você me fere, pequeno tecelão? Pensar tão pouco em Quaco Anansi? O deus explica que seus poderes estão enfraquecidos neste universo, pois a teia é recém-tecida, impedindo-o de estender todo o seu alcance, mas ele persiste.
Miles, em desespero, suplica que Anansi o leve junto com Billy de volta para casa, mas o Deus confessa: nem mesmo essa tarefa eu consigo fazer, meu Homem-Aranha. Anansi explica que, embora a dor seja horrível, a conexão deles com este mundo é fraca demais para uma expansão maior, e que o sofrimento de Miles tornará a história mais emocionante. Miles, agora chorando, rejeita a ideia de ser parte de uma história ou prova, implorando para encontrar sua irmã e voltar para sua família. Ele está com medo, sozinho, e a cada dia a saudade de seu universo e das pessoas que perdeu se intensifica. Anansi, no papel de mentor, tenta confortá-lo e o chama: ouça-me, meu campeão, meu avatar, meu Homem-Aranha. Não sei para onde essa história irá ou como terminará para você, mas prometo que, enquanto houver mitos para contar e músicas para cantar, Quaco Anansi sempre estará ao seu lado. Ele adverte Miles de que o caminho à frente será difícil, com dúvidas e derrotas, mas que a dor contém lições importantes. Miles, embora admita a dificuldade, responde que entende a mensagem. Anansi encerra com uma filosofia crucial: esse é o grande fardo da vida, meu campeão. Nunca tema tais desafios. Faça como você diz. Tudo que uma aranha pode fazer. Miles observa Anansi começar a desaparecer. Ele explica que seu tempo naquela teia chegou ao limite. O Deus reitera que o escolheu como campeão por sua força e determinação inabaláveis. Quaco Anansi pode ser o Deus dos truques, mas jamais será chamado de mentiroso. Vá com graça, meu Homem-Aranha. E lembre-se, esta canção é cantada por um coro de mais de uma pessoa. Após a partida de Anansi, May se aproxima, perguntando se Miles estava falando sozinho. O herói disfarça, dizendo que era apenas o vento. May, desconfiada, murmura: que cara estranho você é. Miles então sugere que durmam, pois pressente que o dia seguinte será agitado. E o dia seguinte começa na base Rasputin, um cenário de carnificina onde Illyana Rasputin, a magia, mantém Billy sob custódia. O chão está coberto por corpos inertes de guerreiros alados e gigantes. Magia luta ferozmente, brandindo sua lâmina da alma. Ao cortar um guerreiro ao meio, ela se dirige a uma pintura alada. Sério, Henry, estou magoada por você não ter vindo pessoalmente. Da pintura, Henry Dugarry, o Capitão Britânia, tenta justificar a invasão. Você me feriu, Magia. Isso não foi obra minha. Foi uma facção desonesta que... Mas magia completa. Dos Cavaleiros Negros do Capitão Britânia, sua guarda pessoal, com armas encantadas e gigantes de guerra totalmente treinados. Magia é interrompida pelo álibi de Henry, que explica: foi um comandante de guarda desonesto que teria agido por desejo de glória ou lealdade equivocada. Magia, cínica, descarta a desculpa. Sim, claro, lembrando que Banner havia usado uma justificativa semelhante sobre os ataques dos ninjas. Henry muda o foco, perguntando por que Magia demorou semanas para agir. Magia, em um ataque sarcástico à realeza, responde que a endogamia, nas famílias de linhagem longa, deixa todos eles desmiolados. Ela explica que levaram Billy imediatamente para a cidade, mas os relatórios sobre seu poder foram exagerados. Enquanto despacha o último gigante, ela confirma o potencial de Billy para abrir ou fechar indefinidamente a cidade, mas ressalta que é apenas potencial e precisa ser moldado. Ela garante que tem experiência nesse tipo de assunto. Magia revela que seus técnicos estão há semanas construindo um dispositivo que canalizará a aura da menina na sequência de pulso correta, e que está quase pronto. Henry pergunta sobre o destino de Billy após o uso. Magia, com a espada ensanguentada nas costas, revela o preço terrível. Claro, a ativar o dispositivo a destruirá completamente. Acho que, com o que vem a seguir, será uma bênção para ela. Henry questiona se ela hesita em saber as consequências de suas ações, sugerindo que talvez devessem aproveitar os meses restantes antes da partida. Mas Magia, em um ato de frieza brutal,
decapita um soldado que implorava por misericórdia e declara sua única motivação: a sobrevivência de sua família em um novo mundo terrível. Ela afirma sua identidade e poder. Mas eu sou Illyana Rasputin e minha família é famosa por sobreviver. Eu sou Magia, rainha do limbo e governante da República Eurasiática. Eu desencadearei o inferno se... Seu monólogo de sangue e poder é abruptamente interrompido por uma teia de aranha que atinge sua cabeça. Miles e May surgem. Miles ironiza a batalha, perguntando se a luta a cansou. Magia responde que não, e Miles, sacando sua espada, exclama que farão as coisas do jeito antigo. Magia, ensanguentada, se anima com a chegada deles, pensando que eles vieram pela garota e que isso pode lhe dar mais uma luta. Ela ataca Miles imediatamente com sua espada, que corta o traje do herói com facilidade, pegando-o de surpresa. May intervém com rajadas de vento, mas Magia reage, lançando um raio de um dos seus portais mágicos, chamando a X-Men de medíocre. O Homem-Aranha, do chão, entende a ameaça e a agressividade de Magia, que não lhes dá um segundo de descanso. Ele tenta conversar com ela, mas Magia o ataca novamente, dizendo que ele fala demais. May observa impotente, enquanto Miles pensa na necessidade de um código de comunicação mais rápido que o aplicativo. Em um momento de inspiração, Miles levanta a mão e exclama: "Ei, May, Tokusatsu!" May, após um breve segundo de confusão, responde com um "Ei? Ah, espere, entendi." A dupla, em sincronia perfeita, faz uma pose de ataque de artes marciais, levantando as pernas. May exclama, animada: "Vamos chutar algumas bundas com estilo", desejando que sua amiga Hisako visse aquilo. Miles também queria que seu amigo Gank estivesse vendo toda essa situação. E Magia os chama de idiotas e avança, mas é interrompida por uma combinação de teias e poderes de vento. Magia reclama da neve nos olhos, mas Miles, reforçando a coordenação, diz a May que a garota está procurando respostas, enquanto ambos puxam com força as teias que grudaram em Magia. Miles se prepara para finalizar. A dupla desfere um chute combinado no rosto de Illyana, no estilo Super Campeões. Magia é violentamente arremessada contra uma estrutura. Miles e May comemoram a vitória momentânea, exclamando "incrível" ao mesmo tempo, apesar de não se entenderem. Eles sorriem animados. De repente, um alarme dispara e Miles imediatamente comemora que o som deve indicar a localização de Billy. O alarme os guia para dentro da base Rasputin, onde Billy está presa em uma máquina cercada por cabos e técnicos que a observam. De repente, todos os técnicos morrem simultaneamente. Uma voz comenta que a senhorita Rasputin, apesar de manter as instalações inacessíveis ao teletransporte, estava ocupada, o que foi sorte dele. A voz é de Emanuel da Costa, o Rei Negro, que usou os poderes de Longshot e Blink para se teletransportar para lá. O Rei Negro confirma a importância das crianças na trama, referindo-se a Billy e aos 2 mutantes que o acompanham. Ele pega Billy no colo dizendo: "Não se preocupe, pequena, eu amo crianças. E você, Clarice?" Enquanto se prepara para se teletransportar de volta, ele declara: "Tenho sido paciente, mas até eu tenho meus limites. Agora vamos encerrar esta negociação prolongada." A história culmina com o Rei Negro segurando Billy no alto diante da cúpula da cidade, o reduto do Criador, prometendo que a próxima edição trará o grande finale na entrada da Casa do Criador. A história nos leva a Lativéria, onde Miles Morales enfrenta a criatura monstruosa na qual Emanuel da Costa se transformou. O Rei Negro, agora com olhos que disparam rajadas de energia, avança violentamente. A poucos metros, Billy observa o caos, completamente confusa, enquanto Magia jaz inconsciente nos destroços. Da Costa urra que a garota lhe pertence e que a vitória é sua. O Homem-Aranha desvia das explosões, sentindo o chão tremer,
e percebe que a situação escalou dramaticamente, o que o faz reviver os momentos que o trouxeram até ali. Voltamos algumas horas no passado, na República Eurasiática, no instante exato do sequestro. Da Costa se teletransporta levando Billy consigo. Miles grita impotente vendo a irmã desaparecer. O herói reflete sobre os avisos aterrorizantes que recebeu. Todos garantiam que aquela criança causaria o fim do mundo. No entanto, ao vê-la tão pequena e inocente, Miles duvida dessa profecia. A versão local de magia surge furiosa e, sem hesitar, abre um portal de teletransporte, se jogando para alcançar Da Costa. Do outro lado do portal, Da Costa segura Billy em frente à cidade, a fortaleza do Criador, e ordena firmemente que ela seja uma boa menina e cumpra seu propósito de trazer o fim dos dias. Miles consegue atravessar o portal no último segundo, sem tempo de se despedir de May, que é deixada para trás sem saber seu destino, mas com a fé de que ele usará o cajado de Nico para voltar. Magia e Miles emergem na Lativéria, pegando Da Costa de surpresa com sua aparição. Da Costa solta Billy para lidar com os invasores, e o Homem-Aranha se lança contra ele, enquanto Magia, com seu sarcasmo habitual, comenta que o vilão os trata como brinquedos, admitindo que quase fica impressionada com a audácia do vampiro velho. Miles estende a mão para Billy, mas uma rajada de energia o atinge no ar, arremessando-o para trás. Magia percebe o novo ataque e pergunta se é mais uma habilidade mutante roubada. Da Costa, em sua arrogância, responde que já derrotou os mutantes e, ao abrir a jaqueta, revela o segredo de seu poder. Vários dispositivos presos ao seu torso. Ele explica que esses são catalisadores de super-heróis, retirados da coleção particular do Criador, e que agora seu corpo começa a se transformar, intensificando sua fúria. Ele grita que dará a Miles e Magia um gostinho de seu poder. Miles propõe a Magia uma trégua para derrotar o vilão, mas ela o ignora, confrontando Da Costa. Magia sabia que não podia confiar nele para formar o exército do Conselho, usando os catalisadores, que ele chama de defensores. Porém, a reação de Magia é fatal. Da Costa agarra sua mão com força, dizendo que ela deveria ter seguido seus instintos. Seus olhos vermelhos brilham enquanto ele afirma que pode olhar no coração dela e observar seu pior medo. Para torná-lo realidade, Da Costa usa um de seus poderes para criar uma ilusão que paralisa a Magia com o terror de seus inimigos mais temidos. Da Costa confessa que pretende adicionar Magia à sua coleção, como recompensa do Criador por usar Billy para libertá-lo. O Homem-Aranha corre para a irmã, exigindo que ela resista, mas é interceptado por um golpe brutal de Da Costa, que o esmaga contra o chão. O vilão ruge que acha os invasores dimensionais maravilhosamente únicos e anseia por beber o sangue da aranha quando tudo acabar. Da Costa atinge Miles em cheio com 2 raios dos olhos, zombando da durabilidade de seu traje. Miles, ferido e exausto, tenta resistir, mas o vilão o derruba, perguntando quem o impedirá. Da Costa agarra Miles novamente, com uma voz grave e zombeteira, e diz que quer ver quais segredos o herói esconde. E Miles assiste impotente à manipulação psicológica. Miles Morales se vê em meio a ruínas em chamas em uma cidade devastada. A verdade o atinge. Não é um mundo esquecido. É um mundo quebrado. As figuras de seus pais e de Peter Parker de seu universo original surgem diante de seus olhos. Da Costa sorri, entendendo agora. O medo de Miles é o fracasso. O rapaz grita desesperado e o vilão gargalha. Mas o eco de horror é quebrado pela voz de uma criança. Billy, com lágrimas nos olhos, murmura e, em seguida, grita o nome do irmão. O chamado da irmã perfura o medo e a escuridão. Um flash ilumina os olhos de Miles. Ele recupera o controle e grita furiosamente para o vilão soltar sua irmã. Da Costa se surpreende e pergunta o que é isso.
e o herói responde que esse é o motivo dele quebrar seu maxilar, e desfere um golpe devastador que derruba Da Costa. Miles corre para a irmã e eles se abraçam. Ele chora de alívio e exclama que essa foi a primeira palavra de Billy. De repente, ambos começam a brilhar com uma intensa luz azul. Da Costa intercede, ordenando que ele a solte, pois isso dispensará suas energias, mas Miles assegura com força. Neste instante, uma voz vinda de cima informa a Da Costa que aquele é o menor de seus problemas. Os Supremos chegam. Rapaz de Ferro, Capitão América, Mulher Hulk, Gigante e Vespa. Steve lembra a equipe que a missão é ganhar tempo e instrui a Vespa a levar Billy para um lugar seguro, enquanto o restante se lança na batalha. Da Costa se levanta rosnando, prometendo que acabar com os heróis lhe permitirá o favor do Criador. Mas primeiro, ele precisa acabar com a aranha. O vilão ataca Miles novamente, arremessando-o contra os escombros. O herói bate com força, sentindo uma costela estalar, mas percebe que, pelo menos, ganhou uma trégua na luta. Ele se senta em um lugar escuro com arquitetura de pedra que lhe parece estranhamente familiar. Uma sensação distinta de seu sentido de aranha o atrai para uma cápsula iluminada. Ele se sente em casa. Quando toca o recipiente com o símbolo de aranha azul, uma explosão de energia o envolve. E sua mente se enche de imagens e memórias ressurgidas. Miles se lembra de tudo: a picada, a máscara do Homem-Aranha original, seu poder, a responsabilidade e os heróis que o inspiraram. Venom e o peso da perda, incluindo sua mãe. A mão estendida ao homem molecular com um hambúrguer que mudaria tudo em Guerras Secretas. Ele se lembra até do Criador e seu sorriso frio. Miles puxa o ar, ainda encostado na cápsula. Capitão América surge das sombras e o alerta de que a luta não acabou. O Rapaz de Ferro aponta os danos causados e explica o motivo da presença dos Supremos. Eles estavam invadindo as instalações do Criador há meses para recuperar os catalisadores de super-heróis. Tony se irrita ao ver que Da Costa usou os artefatos para copiar as caixas da fonte, roubando sua propriedade intelectual. Ele explica que os catalisadores restantes são instáveis e não podem ser destruídos, pois são capazes de destruir mundos, sendo um risco grande demais até para ele. O Capitão e Tony buscam uma alternativa segura, e Steve sugere destruí-los, mas Tony explica que os artefatos são capazes de destruir mundos e não podem ser eliminados, deixando muito ao acaso. Miles se oferece de forma inflexível para levar os catalisadores, e Steve, surpreso, responde que eles não podem impedir um sacrifício desse porte. E Tony concorda que eles devem resolver suas próprias bagunças. Miles é veemente e garante que é a única opção, explicando que pode levar os catalisadores de volta para seu universo, o Universo 616, e entregá-los aos Vingadores, seus próprios Supremos, que lidam com esse tipo de coisa o tempo todo e garantirão que o Criador nunca os encontre. O Capitão elogia o raciocínio rápido do rapaz. Enquanto o Capitão América contata a Hank, Tony entrega a Miles a maleta contendo os catalisadores. Miles, determinado a não perdê-los, os envolve em uma teia e os prende às costas. Ao voltarem ao campo de batalha, o gigante que segurava Da Costa é surpreendido quando o vilão libera uma rajada dos olhos, quebrando o aperto. Da Costa jura vingança antes de recuar. Magia, agora recuperada, se teletransporta, jurando beber o sangue de Da Costa e condenar os demais ao tormento eterno no limbo. Na calma que se segue, Vespa sorri para Billy, que sorri de volta e se agarra ao irmão. Miles, aliviado e em lágrimas, pede desculpas pela demora, e Hank sugere que é hora de levá-los para casa. A cena se move para o quartel-general dos Supremos. Destino devolve o cartão a Miles, explicando que compreendeu instintivamente o processo de reconstrução da tecnologia do Criador, apesar de sua complexidade.
Miles se admira por estar em um mundo onde Destino é um herói, contrastando com seu universo, onde ele é um dos maiores vilões. A conversa se aprofunda e a desconfiança paira no ar. Miles revela que seu universo é, provavelmente, o local de origem do Criador, o que levanta suspeitas urgentes em Destino, que exige saber as verdadeiras origens desse ser. Miles confirma a verdade. O homem que se tornou o Criador começou como um herói, Reed Richards, o Senhor Fantástico, mas seu idealismo se transformou em obsessão. Ele criou uma cidade perfeita e buscou a dominação mundial, convencido de que só ele poderia aperfeiçoá-la. Destino ouve em profunda incredulidade, incapaz de aceitar que sua contraparte já foi um herói e que essa ameaça seja, na verdade, um Reed Richards. O impacto das palavras brilha em seus olhos metálicos, mas a conversa é interrompida. A pequena Billy acidentalmente ativa o dispositivo brilhante que Miles havia recuperado e um flash corta o ar. Antes que Destino possa reagir ou perguntar mais alguma coisa, Miles e Billy desaparecem. No universo 616, um portal interdimensional se abre no quarto de Billy e eles caem no chão. Miles, atordoado, observa a garotinha rir ilesa. Ele pensa na confusão que causará quando os pais descobrirem, mas mal tem tempo de esconder os catalisadores debaixo do berço antes que a porta se abra. Sua mãe, seu pai e seu irmão todos olham perplexos. Seu pai, o mais surpreso, pergunta por que ele está vestido daquele jeito. Miles, segurando Billy, olha para eles com um misto de alívio e urgência e responde que tem algo muito importante a dizer. O painel final congela nos catalisadores brilhando debaixo do berço, deixando no ar a pergunta: será este realmente o fim da história? E assim chegamos ao fim desta série eletrizante. O que vocês acharam do review de hoje? Miles está de volta ao seu universo com a irmã, a memória recuperada de quem ele realmente é e um segredo perigoso escondido debaixo do berço. A revelação de que o Criador é na verdade Reed Richards do universo Ultimate muda tudo para o futuro de Miles e para o universo Marvel. Por enquanto é isso. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu e até o próximo vídeo!